Olá, então hoje nós vamos fazer um pano de prato vermelho, tá? Vamos fazer esse pano de prato decorado com o Papai Noel. Então, o que que você vai precisar para fazer esse pano de prato? O saco normal do pano de prato, só que da cor vermelha. Um pedaço, daí eu peguei um pedaço de outro saco branco, tá? Esse pedaço do saco branco tá medindo 20 por 20, ele é um quadrado. Você vai dobrar esse quadrado e vai recortar a barba do Papai Noel, tá? Como que você vai fazer isso para ele ficar nesse formato aqui? Recortou o quadrado, vai pegar a tesoura aqui da pontinha e vai arredondando aqui, tá? Com isso você vai formando a barba do Papai Noel, tá? Aqui, mais ou menos, você vai dar uma entradinha aqui e volta aqui para fazer a outra parte da barba dele, ó. É bem simples, bem tranquilo, não tem segredo em você recortar uma barba. Então, você recortou, ficou do jeito que você quer, ótimo. Você pode estar recortando em um papel para você evitar de perder o tecido se no caso você errar. Não ficou bom, não gostou, dobra novamente e recorta mais um pouquinho. Aqui eu achei que ficou meio largo, vou tirar mais um pouquinho. E aí você vai desdobrar novamente e ver como que ficou, se você gostou, tá? Para você fazer o rosto do Papai Noel. Então, aqui tem um pedaço de tricoline bege, medindo 12 por 10. Você vai dobrar esse pedaço de tricoline ao meio e também vai cortar arredondado, tá? Esse vai ser o rosto do Papai Noel. Aqui nessa parte de cima, você tira um pouquinho mais, ó. Desdobrou, ficou pronto o rosto do Papai Noel. Que você vai apoiar aqui, daí você vai passar a cola em volta aqui do tricoline e depois vai passar o bordadinho na máquina. O saco é um tecido que ele desfia bastante. Então, nós não vamos passar o bordadinho do patchwork. Agora, eu já vou mostrar esse que eu já colei aqui. Então, passei a cola, já tá coladinho. E aqui no saco, como ele é um tecido que desfia bastante, nós vamos estar utilizando o zigue-zague num ponto bem cheinho, tá? E nós vamos passar o zigue-zague em toda essa volta, e daí para não ficar diferente, passamos o zigue-zague aqui no rosto também. Então, vamos para a máquina, eu vou mostrar o passo a passo para você, como que você vai passar esse zigue-zague aqui. Então, para passar esse zigue-zague num ponto bem cheinho, você vai deixar o ponto aqui um pouquinho menor que 1, tá? E aqui também. Vai baixar aqui também e deixar no 1. E o zigue-zague você vai deixar aqui no meio, tá? Aqui eu já passei um pouquinho, ó, um pedaço desse zigue-zague, para ele ficar esse ponto bem cheinho. Depois a gente pega a tesourinha para tirar esses pedacinhos de fio aqui para cortar. Passando esse zigue-zague assim, esse tecido já não vai desfiar mais. Você pode lavar, pôr na máquina que ele não vai ter problema com desfiar. Eu vou fazer um pouco desse bordadinho passo a passo com vocês, para mostrar como que vai fazendo. Então, você vai arrumar o pano onde você vai querer bordar, baixa o calcador e vai passando o zigue-zague. Lembrando que vai passando lentamente, você vai controlando a velocidade do motor ali no pé, tá? E se você for muito rápido, você pode sair um pouco fora aqui do tecido onde você quer. Chegou aqui bem na pontinha, no cantinho da barba, aqui embaixo. Você vai deixar a agulha presa, vai levantar o calcador e girar o pano um pouquinho pro lado que você quer vir, ó. Daí você vai controlando novamente e puxando o pano, fazendo a curvinha aqui. Não vai utilizar bastidor, tá? Não precisa bastidor para esse bordadinho.
Eu vou concluir aqui e já volto com vocês mostrando como que ficou o final. Então, já passei o zigue-zague em toda a volta. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui direitinho. Passei o zigue-zague mesmo aqui no tricoline, olha como ele ficou bonito. E em toda a parte aqui do saco. O saco, como ele é um tecido que desfia, se você viu que ficou uns pontinhos aqui, ó, que desfia um pouquinho, você vai pegar uma tesourinha com uma pontinha e vai cortar esses pedacinhos aqui, só para o teu trabalho ficar muito bonito, tá? Porque ele não vai desfiar mais, mesmo que você lave, ele vai se manter assim, porque você colou e já passou o zigue-zague, que é um ponto bem juntinho. Agora, nós vamos fazer a parte do capuz do Papai Noel. Também já deixei recortado, não tem segredo. Você vai pegar um tecido que você tem aí que você acha que combina e vai colocar como recortar e pôr o capuz, tá? Eu peguei esse que é um xadrez verde com vermelho, que eu achei que vai combinar bem com esse pano de prato vermelho. E aí eu quero fazer a beiradinha aqui da touca, tá? Lembrando que, como é um pano de prato, eu estou utilizando a barba, que é um pedaço de saco, e os outros detalhes é tudo tricoline, porque esse é um tecido que você vai utilizar para secar, mesmo que você não vá secar a louça com ele, que ele seja um pano mais decorativo, mas eventualmente você vai acabar pegando ele para secar a mão, então eu não posso utilizar um Microsoft, que o Microsoft não absorve a água, tá? Então, esse capuz aqui, nós vamos passar cola nele, ó, eu deixei ele bem comprido aqui, deixei mais ou menos uns 2 centímetros para eu poder dobrar ele aqui, tá? Eu vou fazer essa dobra aqui nesse sentido, para deixar ele dobradinho aqui, ó. Porque daí eu vou passar a cola aqui em toda a volta, só que eu vou utilizar essa dobrinha aqui para fazer o acabamento desse. Então, começando por esse, você vai dobrar esse tecido, você cortou um tecido retangular, um pouquinho mais largo aqui que a barba do Papai Noel, para você ter o espaço para fazer a costura. Então, você vai dobrar ele no avesso e vai passar a costurinha aqui na lateral, fechando esse tricoline. Então, eu vou para a máquina, fecha esse tricoline e já volto com vocês. Então, eu já passei a costura aqui, virei ele, tá? Ó, deixei ele viradinho, importante deixar virar bem os cantinhos aqui. Daí, essa parte aqui do capuz, que nós deixamos viradinho, nós vamos levantar ela, ainda não tá colado, tá? Você vai arrumar ela aqui embaixo dessa parte. Daí, você pode passar uma costura na máquina aqui por cima mesmo, tá? Porque você vai dar aqui, ó, quando você virar essa parte vai cobrir essa costura. Então, você pode ir para a máquina, passar uma costura aqui, você vai tirar com a tesoura o excesso desse cantinho aqui, para depois não aparecer. Daí já vai, eu vou fazer isso, vou para a máquina, passo essa costura, já vou passar a cola e passar o bordadinho, vou passar no mesmo ponto fechadinho igual esse, tá? No zigue-zague. Só que aqui eu vou passar com o fio verde, tá? Porque o tecido é verde. Então, vou para a máquina fazer isso e daí já vou deixar coladinho as sobrancelhas do Papai Noel. A sobrancelha, por ser um pedacinho pequeno, eu vou estar utilizando o Microsoft, que ela dá uma sensação de ser peludinha e vai deixar muito bonito aqui. Então, a sobrancelha você vai colar, essa você pode fazer com o Microsoft, porque como é um pedaço pequeno, não vai deixar de secar a mão, se precisar ela não vai atrapalhar, tá? E daí já deixei recortado o bigode. Tá? O bigode você vai pegar um tecidinho retangular, tá? Você vai medir no tamanho da largura aqui da barba do teu Papai Noel, vai dobrar ele ao meio e vai fazer um recortezinho aqui, ó, como se fosse uma folha, ó.
deixando esse biquinho, ó, deixando dobrado bem formato de uma folha. Daí, quando você desdobra, ele fica assim bonito, parecendo um bigode. Daí, nós vamos passar a cola e passar bem o bordadinho aqui, tá? Aqui, você pode estar utilizando um fio bege, tá? Para dar um destaque aqui no bigode. Como a barba é branca, o mesmo tecido do saco aqui, não vai estar em 3D, um fio bege vai cair muito bem aqui para dar o destaque do bigode. Então, eu vou para a máquina fazer essa parte, já vou trazer a sobrancelha coladinha e volto com vocês. Então, eu passei a costura aqui, ó, ficou bem acabadinho, tá? E aqui eu passei toda a volta aqui com o zigue-zague, o fio verde aqui nessa parte. Então, aqui, ó, o tecido tá bem acabadinho. Daí, você vai dobrar esse aqui e aqui você vai dar um pontinho com a agulha de mão daí, tá? Não vai utilizar a máquina aqui, porque senão vai ficar aparecendo a costura aqui em cima. Então, você vai pegar a agulha de mão, vai costurar aqui só pegando o cantinho aqui para não aparecer a costura, tá? E essa parte aqui vai ficar soltinha, olha como vai ficar bonito. E aqui, na parte do bigode, eu não terminei de colar, porque aqui você vai pôr um pedacinho que vai ficar a linguinha dele aparecendo aqui, ó. Então, você passa bem a cola, você vai pegar um tricoline ou um outro tecido vermelho que você tiver, daí você cola bem o bigode e daí passa o acabamento no bigode aqui. Aqui, a bolinha do gorro, eu vou estar utilizando o Microsoft branco também, tá? Como é uma pecinha bem pequenininha, não vai incomodar na hora de secar a mão, tá? Então, eu vou fazer isso e já vou passar a costura fazendo a barra aqui, tá? Então, eu vou dar uma dobrinha de meio centímetro mais ou menos e mais uma dobrinha. Essa eu vou passar nas duas laterais do pano, já vou deixar ele acabado aqui, que o acabamento dele vai ser diferente dos outros panos que eu já postei aqui, tá? Então, você pode fazer a barrinha antes de pôr o outro tecido. Vou fazer esse aqui e já volto com vocês. Então, já fui para a máquina, passei, ó, passei uma cor num tom meio que um salmãozinho aqui, ó. Ficou bem bonito o nosso bigodinho, já dei o destaque pro narizinho. O nariz eu cortei uma bolinha do mesmo tecido do rosto e fiz a aplicação dele aqui, tá? Já passei o ponto zigue-zague em volta da língua também. E aqui eu utilizei um botão no olho, tá? Um botãozinho, você costura o botão, que não tem problema na hora de lavar, não vai soltar. E aqui também, ó, já dei o pontinho aqui, ficou soltinho. Olha como ficou lindo o nosso Papai Noel. Já passei a costura aqui nas duas laterais e agora nós vamos fazer o acabamento aqui embaixo. Então, eu vou estar utilizando um tricoline xadrez, que é o mesmo que eu utilizei no gorro dele. Então, eu vou fazer esse acabamento assim. O tricoline, ele vai estar dobrado, tá? Então, eu quero fazer ele do tamanho aqui do nosso saco. Então, eu vou dobrar ele do lado avesso, vou para a máquina, passo uma costurinha fechando ele aqui, para deixar na largura da máquina. Aqui, eu vou cortar o excesso, vou fechar ele e já volto com vocês para nós dar continuidade. Então, ó, fui na máquina, já fechei o tricoline aqui, virei ele ficou no mesmo tamanho do nosso pano, tá? Ficou bem acabadinho aqui na lateral, porque esse tricoline aqui na parte de trás ele também vai ficar, ó, bem acabadinho, tá? Então, nós vamos... E daí, eu quero utilizar os tecidinhos aqui para deixar esse pano muito bonito. Então, eu cortei quadradinhos. Esse quadradinho aqui, ele está medindo
7 por 7, tá? E você vai dobrar ele para fazer o cantinho, para utilizar os retalhinhos. Então, como ele é listado, você vai pôr aqui. Primeiro, nós vamos pôr os retalhinhos. Você vai deixar mais ou menos 2 centímetros ali do pano. Vai arrumar os retalhinhos aqui. Aqui você vai cuidar que aqui já tem a barrinha. Aqui, ó, já tem a barrinha. Então, você vai arrumar aqui e vai sobrepondo eles. Como ele é listado, você consegue pôr, ó, uma lista assim e a outra assim, ó. Vai ficar bem bonito. Você vai sobrepondo um no outro e vai costurando até o final do saco, deixando esse espaço aqui, ó, de mais ou menos 2 centímetros no saco. Eu vou para a máquina, vou passar esse aqui e já volto com vocês. Então, já coloquei, olha só que charme que tá ficando esse pano. Daí, eu vou pôr esse tricoline aqui, que nós já costuramos o lado, a lateral dele. Eu vou virar ele pro sentido lá do Papai Noel. Vou arrumar em cima desses tecidinhos que estão, a parte que tá desfiando aqui, ó. Eu vou passar uma costura nele aqui, uma costura reta para fixar ele, e vou passar uma outra costura com um zigue-zague bem largo aqui para não deixar ele desfiar. Depois que nós costurar, nós vamos virar ele e ele já vai ficar acabadinho aqui, ó, tá? Então, nós só vamos passar aquele zigue-zague, vai estar aqui embaixo, não vai aparecer, tá? Então, pode passar o zigue-zague, lembrando que tem que estar com o fio vermelho aqui atrás por causa da parte de trás do pano. E depois que nós passar isso, eu quero dar um charme a mais para esse pano, ele tá ficando muito lindo. Então, eu vou pôr mais essa rendinha aqui. Eu ia colocar um viés vermelho, que ia ficar bonito, mas essa rendinha aqui vai ficar mais bonita. Esse aqui é um bordadinho, um bordado inglês daquele prensadinho, tá? Mas olha só como ele é lindo. Então, eu vou passar aquela costura na máquina, vou pôr esse bordadinho aqui, e daí eu já volto com vocês para nós encerrar o nosso trabalho. Então, aqui está o nosso pano prontinho. Olha só que coisa mais linda. A única coisa que eu não gostei muito foi o nariz dele. Então, eu vou estar colocando um pedacinho de Microsoft bege. Esse daí eu vou colar e deixar bem coladinho, porque esse é um tecido que não desfia, tá? Vai colar bem. Aqui eu vou só pôr um pouquinho para nós concluir esse vídeo, para você ver como ele vai ficar mais bonito com esse nariz. Ó, vou deixar pertinho aqui para você ver que o nariz com o Microsoft ficou mais bonito. E olha só o resultado final. Eu amei esse pano. Se você gostou do vídeo, gostou das dicas e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Um grande abraço e até mais.